Boa noite. Hoje, 18 de julho de 2021, vamos abordar o tema Futebol na TV, sem tato e sem olfato. A geração de adolescentes dos anos de 1970 a 1980 tinha poucas opções de lazer, todos na rua. As resenhas esportivas, a única que interessava aos meninos, ocorriam em horários inconvenientes, não convidativos e com poucas opções. A Praça Tiradentes. Era na Praça Tiradentes o local onde se concentravam as principais atividades de diversão dos torrelandenses naquela época. A praça, também conhecida por São Gonçalo, por portar uma igreja com esse nome na sua redondeza, era de chão batido, o que viabilizava todo tipo de brincadeira, inclusive os buracos para o jogo de bola de gude. Mas a principal atividade, que ninguém esquece, eram os jogos de futebol debaixo da frondosa gamileira. Imponente, seus galhos e suas folhagens se estendiam até a residência de onde na infância moraram a doutora Gioconda Coutinho, ginecologista, e seu irmão, saudoso Marconi, meu fiel companheiro de passeios ciclísticos vespertinos, todos os dias no bairro da Torre. Mas a Praça Tiradentes revelou muitos craques, como o Fantique, o Francisco José dos Santos, que iniciou sua carreira futebolística como lateral esquerdo do time de futebol do Botafogo da Paraíba, o nosso Belo. Mas os meninos do futebol de salão não ficaram atrás. Havia um time de futebol na época, o São Gonçalo, capitaneado pelo jogador Gama, o nosso Tony da Torre, que ganhou notoriedade nacional. O sonho. Logo, o futebol da gameleira provocou nos irmãos Eurípides e José Eudes uma vontade de conhecer um estádio de futebol. Mas havia empecilhos: dinheiro e um adulto amante do futebol que nos acompanhasse. O benfeitor. Mas nós não sabíamos que a concretização dos nossos sonhos estava tão próxima de nós, próxima da nossa casa. O vizinho, seu Eliodoro Marques, patoense, comerciante, pai de uma dezena de filhos, estimado e querido por todos. Seu Eliodoro não precisou gastar muita saliva para convencer nossos pais, Walter e Adélia, para autorizarem a nossa ida a um campo de futebol. E mais, se prontificou a fornecer o transporte, os ingressos e até o lanche, que, como minha mãe sempre dizia, esses adolescentes comem igual a uma caninana. E ele deu um sorriso. O dia D. Chegou então o dia inesquecível de irmos ao bairro de Cruz das Armas, na época o mais populoso de João Pessoa, para o estádio Leonardo da Silveira, mais conhecido
como Estádio da Graça. O transporte, o Ford Prefect do senhor Eliodoro, o Ford preto, o único carro das redondezas. No dia agendado, o carro levou o motorista, seu Eliodoro, seus 3 filhos, Eliodoro Filho, o primogênito, meu companheiro das peladas naquela época, o Chiquinho, o caçula Afonso e os vizinhos Eurípedes e José Eudes. Após vencermos no estádio as catracas e termos acesso ao estádio com sucesso, a emoção à primeira vista. Enfim, o gramado. É, guardado as devidas proporções, como um sertanejo, como alguém que nunca viu o mar. Mar à vista. E mal começou o jogo, e me veio à lembrança aquela música do cantor Samuel Rosas, do Skank. Que coisa linda é uma partida de futebol. Quem nunca sonhou, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Então, mas enfim se pergunta, seria um dilema? Qual a emoção que provoca mais as nossas energias? Qual a mais inesquecível? Assistir a um jogo no estádio ou em casa, na segurança e no conforto, em frente à TV? Uma vez que eu tinha acabado de assistir uma aula magistral da minha professora de Ciências Naturais, Socorro Montenegro, no Colégio Estadual de Santa Júlia, sobre justamente os órgãos dos sentidos. Conhecimento este que viabiliza o entendimento das nossas emoções. O que me permitiu a fazer os seguintes comentários. Quanto ao sentido da visão e da audição. Nesses 2 aspectos, a TV leva vantagem. Por quê? Porque a visão e a audição dos torcedores em pleno campo é restrita. Seus campos visuais e auditivos são restritos à redondeza. Já as TVs podem disponibilizar várias câmaras por todo o estádio, inclusive fora dele, e em locais que os olhos dos torcedores não alcançam, como os vestiários, os ônibus da delegação e os locais onde prestam entrevistas para os veículos de mídia. Então, nesse quesito, a TV leva vantagem. Quanto ao tato e ao olfato, flagrante vantagem de quem está no estádio. Por mais que se esforce, não há como uma TV reproduzir a emoção de um abraço. Um gesto simbólico do mais puro e verdadeiro sentimento. Lembram de uma mãe que reencontra o seu filho e que estão afastados há algum tempo? Qual é o primeiro gesto? O abraço. Um abraço demorado, carinhoso, só depois vem o beijo e outras palavras. Então, a emoção não é vivenciada pelas câmeras. E o outro aspecto é o olfato, que é provocado e não é expresso pelas imagens de TV, da falta de higiene nos estádios, motivadas pela urina e fezes que emanam o odor dos sanitários e que somam ao suor das arquibancadas. Então, nesse campo, o estádio gera uma evidência em favor da emoção, da aventura de estar nele. Outras premissas importantes. Lembrar que no estádio nós temos a eventual aventura nas arquibancadas.
aquele de um olho no campo, vendo os jogadores, e o outro olho na torcida, nas arquibancadas, para flagrar, se proteger de um eventual arremesso de laranja chupada e um saco de urina. Outro aspecto em favor do estádio é que a emoção de ir a campo se resume em 3 tempos: a ida, o durante, os 90 minutos regimentais, e o depois. E o depois pode gerar uma comemoração no retorno ou uma tristeza em caso da derrota de o seu time preferido. O checkmate no dilema. A TV, por outro lado, só prioriza a emoção coletiva. A emoção individual só vai ocorrer quando você, torcedor, for alvo de um fato jornalístico. 3 curiosidades para a gente encerrar nossa conversa. Vocês sabiam que a Torrelândia continua a ser um celeiro de craques? Que o craque do Esporte Clube do Recife, Rafael Thierry, é um deles. E é, por coincidência, neto do nosso benfeitor, senhor Eliodoro Chaves, nosso vizinho. Sabiam que Neita e Eliodoro Filho, seus pais, continuam a frequentar a antiga igreja São Gonçalo no tradicional e inesquecível Praça Tiradentes, na Torre? A importância da TV, mas é inquestionável e louvável o esforço demandado pelas TVs para levar à sua casa, a você, as emoções de um jogo de futebol. Notadamente, quando você não pode ir ao estádio, como nesses tempos famigerados da Covid. Para encerrar nossas homenagens, show Covid-19, que a vacina chegue logo para todos. Que nós, eu e meu irmão José Eudes, possamos brevemente voltar a prestigiar os jogos no querido Estádio Leonardo da Silveira, o Estádio da Graça. Que voltemos aos áureos tempos da nossa adolescência, pelo menos na memória. E parafraseando Gilberto Gil, que brindou o Brasil em 1969 com a música Aquele Abraço, nós homenageamos a toda a família Marques com Aquele Abraço, e todos os amigos daquele tempo dos torrelandenses que nos esqueceram ou não. Aquele abraço. Muito obrigado. Boa noite.